A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, veja bem, hoje nós vamos fazer nesta matéria, irmãos, para nós aqui em defesa da obra de Deus na congregação e refutando alguns pastores. Irmãos, nós temos aqui uma podcast, irmãos, com 3 pastores ou 3 teólogos em que insistem, em falar no nome CCB diversas vezes, o qual, irmãos, estão criticando a congregação pelo fato, segundo eles, que a congregação tem lacunas para preencher. Lacunas essas em que eles acham em que o estudo bíblico, a ciência, podem preencher. Irmãos, nós temos aqui um rapaz com o nome, se não me engano, Kleber. Acho que é Kleber. Que é, segundo ele disse, que é da congregação que está no Brasil, é membro. Mas ele é um teólogo, Teólogo, estuda bastante. E ele aí dando a opinião, Pelo que eu estou vendo ali, tem um pastor de um lado, teólogo também, e este Kleber está do outro, e no meio tem o rapaz entrevistador. Irmão, mas o que chamou a atenção foi os pontos que eles abordaram sobre a congregação. Mas antes de nós fazer esse vídeo ouvindo eles, eu vou colocar aqui o que o Cláudio Marsola, Cláudio Marsola deu uma breve explicada sobre a congregação. Esta obra é maravilhosa. Essa obra é de Deus, irmão, é de Deus. Vamos ouvir primeiramente o Cláudio Marsola. Olha só. A Congregação Cristã no Brasil, os irmãos sabem que é uma entidade civil religiosa e que ela não tem fins lucrativos. O único intuito do título Congregação Cristã no Brasil, que não é o título Congregação Cristã no Brasil que salva o povo. O que salva o povo é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, mas aqui onde tem esse título, Congregação Cristã no Brasil, é onde nós nos reunimos. E aqui lemos a palavra de Deus, cantamos hinos, fazemos as nossas orações. Aqui ouvimos os testemunhos, os louvores, a presença da Irmandade. Eu quero mandar um abraço especial pro advogado da Congregação Cristã no Brasil, que me chamou ontem falando que vai me processar e não sei o que lá em nome da CCB. Eu quero dizer que é um privilégio receber um processo aí da Congregação Cristã no Brasil. Vamos ver, Eu não sei se eles vão fazer isso mesmo, mas sério? Não gostou muito do debate de ontem. Mas seja como for, vamos lá. A nossa produção tem muito critério sobre isso, porque a gente não vai trazer aqui uma pessoa que vai ficar só fazendo um desserviço. Tem pessoas que saíram da CCB que prestam um verdadeiro desserviço, são verdadeiros escandalizadores da obra de Deus. Então isso, a gente tem esse cuidado e esse critério. Quando a gente traz gente assim é para um debate. Irmãos, aí teve a explicação do Cláudio Marsola e teve essa podcast, desse César Cavalcante, E de um lado, Kleber, segundo ele diz que é membro, e do outro, um outro pastor, que também é teólogo. Mas, irmãos, ali o César disse que alguém da congregação disse que ia processar. Ele achando que é da própria igreja. Pode alguém chegar na internet, se passar como advogado e falar que vai processar. Mas, como ele disse nesse vídeo, é que tem muitos que saíram da congregação e fazem um desserviço,
que vem nas redes sociais atacando veemente a congregação. Nesta live aqui do César Cavalcante, junto com Kleber e outro rapaz, eles estão abordando e dando a sua opinião sobre a congregação. Não há instituição melhor do que a congregação hoje em dia para que as pessoas dêem opinião e falem dela. Porque até falando dela é bom falar. É bom comentar sobre a congregação cristã no Brasil, né, irmãos? É muito ótimo. Então César Cavalcante, juntamente com Kleber, disse que na congregação tem várias lacunas que precisam ser preenchidas para que a igreja não seja uma seita, para que a igreja tenha o evangelho. E, pasmem, é sempre o mesmo assunto. Teologia, teologia, teologia. Irmãos, vou colocar um outro vídeo aqui, pedacinho, para vocês acompanhar sobre aí o desfecho dessa live deles. Olha só o que falaram mais sobre a congregação. Então, Kleber, bom, vamos lá. Felipe, você vai defender que a CCB é uma seita? Sim, não de forma pejorativa, né? O conceito de seita não de forma pejorativa e ofensiva, mas sim o conceito de seita de ser uma igreja que hoje, infelizmente, ainda está à margem do núcleo e da ortodoxia cristã. Ok. Kleber, você é uma pessoa bastante estudada, vimos aqui pelo seu currículo. A CCB é uma igreja que uma pessoa está lá conhecendo Jesus agora. Você indica que ela vai congregar na congregação cristã no Brasil hoje? Olha, eu sei da dificuldade do que eu vou falar agora. Fala bem pertinho aqui. Eu sei da dificuldade que eu vou falar agora, mas indicaria sim. Porque eu creio que ela é uma igreja cristã. Mas, assim, uma das coisas que eu vou falar aqui, já posso desenvolver algum... À vontade. Eu fiz aqui um esboço, mais ou menos, para a gente seguir um itinerário. Primeira coisa que a gente vai reconhecer é uma honestidade intelectual, ou seja, uma honestidade e reconhecer que tudo é passível de crítica. Então, assim, tudo que nós vamos falar aqui, o debater, os argumentos, são passíveis de crítica. Na filosofia a gente sempre fala que nada fica isento de crítica. Então, as críticas que é feita à igreja, à denominação, elas são, como que eu posso dizer? São pertinentes. Eu acho que é necessária a crítica, porque quanto mais você recebe essas críticas, você pode se desenvolver melhor, né? Como igreja, como comunidade. Outra coisa que eu quero trabalhar, e aí no decorrer do debate, tomara que dê tempo, de reconhecer nossas limitações epistêmicas na análise de religião. Eu acho que tem hora que o debate fica muito empobrecido quando a gente não reconhece essas nossas limitações epistêmicas. E também vou trabalhar a ideia de reconhecimento de lacunas. Ou seja, existe na denominações lacunas a ser preenchidas, problemas que nós temos. E aí, no decorrer do debate, vamos falar sobre essas lacunas. E reconhecer que realmente, ao longo da história, a denominação realmente ela machucou almas. Teve pessoas que foram machucadas, tem pessoas que foram prejudicadas espiritualmente. Isso não pode ser negado, isso não pode tampar os olhos com a peneira. Então não dá. E no final do debate eu vou trabalhar uma questão de um exercício hipotético. E aí eu vou dar uma proposta, mas aí a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Ok, vamos lá. Felipe, quando alguém chega em você e fala assim, estou conhecendo Jesus agora, lá no seu trabalho, coisa parecida, você indica que essa pessoa vá para a congregação? De maneira nenhuma. Bom, irmãos, o Kleber disse que indicaria a congregação para quem estivesse conhecendo Jesus agora. Já o Felipe falou em alto e bom tom que não indicaria a congregação cristã no Brasil, porque falta preenchimento de algumas lacunas. Lacunas estas, irmãos, que quando a teologia vem a público, eles querem preencher com estudos, né? E nós da congregação sabemos em que as lacunas já estão preenchidas no nosso, né, modo de servir a Deus. Lacunas estas, irmãos, em que nós vamos também todos os dias
no culto e lá são preenchidas as nossas lacunas. Correto, irmãos? Não estamos falando aqui de denominação e estudo. Logicamente que a congregação cristã no Brasil, na parte do estudo, não temos bastante irmãos que estudam. Deveria. A congregação, conforme eles vão dizer aqui no áudio, que é uma live muito comprida deles, a congregação, ela proíbe o estudo, proíbe ali as pessoas saberem das coisas, né? Até citar o nome do Ricardo Pavanelli, o fato do livro que ele lançou e dele ter deixado a denominação por alguns ali não aprovar que ele ficasse em ministério e lançando o livro. Irmão, isso tudo é em torno de leitura, ciência, né? Mas o que nós, congregação, né? Sabemos disso tudo, a gente ouve eles falar de leitura, a gente ouve ele falar que a congregação falta muita coisa. Irmãos, para o conhecimento deles, que é um conhecimento raso, que é um conhecimento limitado, que é um conhecimento que é onde o mistério de Deus começa, o conhecimento dele, a ciência, termina. Existem algumas lacunas hoje na congregação que são fundamentais para a fé cristã. Então, uma pessoa que está em processo de conhecimento sobre o Evangelho, ela requer, por exemplo, um processo de arrependimento dos seus pecados, reconhecimento desses pecados e entendimento de que isso faz parte tanto do processo de conversão quanto do processo de santificação. Uhum. E isso é inexistente dentro da congregação. Então, seria extremamente prejudicial para uma pessoa estar hoje dentro da congregação. Que lá não se fala sobre arrependimento de pecado, é isso? Não, em nenhum momento é apresentado o conceito correto de arrependimento de pecados. Irmãos, você sabe por que eles dizem isso? Que nós não temos esse processo de arrependimento de pecado falado? Confissão de fé? Como fizeram lá com o Pavanelli? Porque a congregação já vai diretamente na Bíblia, já vai diretamente no batismo. Se você for na congregação e Deus, não pastor, cooperador, te chamar, o seu arrependimento, sua confissão de pecado é a hora que você desce as águas do santo batismo e aceita Jesus Cristo como seu único e fiel Salvador. Eles querem que as pessoas tenham esse processo, né, de confessar, né, ali para a santificação. E a congregação já vai direto no batismo. Correto? Por isso que mais para frente eles vão falar do rebatismo que a congregação faz. Que eles, quando alguém vai em alguma igreja e é batizado lá, na congregação, de início, você pode frequentar. Não precisa batizar. Mas, para ter liberdade, dentro da igreja precisa sim ser batizado. Mas você vai no batismo, chegando ali, Deus toca no coração e te chama, mesmo você sendo batizado em outra igreja. Corretamente? Por isso que eles falam dessa parte. Eles colocam isso como obstáculo na congregação. Esse rapaz Felipe ainda não entendeu realmente o que é convertimento, o que é arrependimento de pecado. Correto? Nem no momento do seu batismo, não há nenhum tipo de turma de novos membros onde é apresentado o conhecimento do que é o arrependimento de pecados, e nem durante a sua vida cristã dentro da congregação. Você jamais vai entrar num culto da congregação e ouvir: se arrependa dos seus pecados. Porque o conceito de pecado dentro da congregação é equivocado. Então, uma pessoa que entra dentro da congregação... Qual que é o conceito lá, você fala? O conceito de pecado é que você entra nas águas do batismo. Então, até os 12 anos, você pode pecar à vontade, que você não é condenado por isso. Depois dos 12 anos, então, você tem que se batizar, tanto para retirar o seu pecado original, como para todos os outros pecados que estão em você. Felipe, você está equivocado. Nós
sabemos que criança até os 12 anos, se morrer sem se batizar, eles não têm pecado. Por isso é que não se deixa antes dos 12 anos se batizar. Não é que nesse termo que você está dizendo aí que pode pecar à vontade. Criança não tem pecado, né? Criança não tem pecado. E após os 12 anos, você disse que tem que se batizar. Nós deixamos pelo adolescente e congregar e no batismo e ali uma particularidade, depois dos 12 anos ele já está entendendo o que é a igreja, o que é Deus, e ali então deixemos para que ele e Deus, né? Eu fui num batismo aqui no Portão, em Curitiba, criança de 10, 11 anos, que já tinha promessa do Espírito Santo, se batizou. Correto? E teve um caso, acho que foi aqui no Paraná, de uma criança que queria se batizar com menos idade. E foram falar com os anciães foram orar com a criança e Deus selou a criança, confirmando que ela era para se batizar. Então nós deixamos, é Deus chamar, não é nós, né, aceitar Jesus como é nas denominações de vocês, que tem que aceitar Jesus corretamente. Não sei se um de vocês é da presbiteriana, mas na presbiteriana eles batizam crianças, sem que a criança saiba o porquê está sendo batizado. Na congregação, não. Na congregação, a partir dos 12 anos. E a confissão de fé, confissão de pecados, é diretamente no batismo perante a igreja e perante, primeiramente, Deus. Congregação Cristã no Brasil, a obra de Deus na Terra. No início do século XX, enquanto o mundo passava por guerras, revoluções e crises profundas, no silêncio de alguns lares, dobravam-se joelhos. Pessoas simples, de fé sincera, buscavam algo mais do que respostas humanas. Buscavam a presença viva de Deus. Foi nesse cenário que, em Chicago, nos Estados Unidos, um homem foi tocado de maneira especial. Seu nome, Luiz Francescon. Filho de imigrantes italianos, ele conheceu uma experiência nova e poderosa, o batismo com o Espírito Santo, como no livro de Atos dos Apóstolos. Ali, em 1907, nascia um avivamento que mudaria sua vida, e a de milhões de pessoas. Luiz não fazia parte de uma grande organização. Não tinha patrocínio, não tinha plano, mas tinha um chamado. Guiado pelo Espírito Santo, ele começou a viajar, evangelizar e batizar em nome de Jesus. E então, sentiu em seu coração. Era tempo de partir para a América do Sul. Em 1910, ele chegou ao Brasil. A primeira cidade foi Santo Antônio da Platina, no interior do Paraná. Ali, pregou para um pequeno grupo de italianos. Foi ali que a semente foi lançada. Logo, a obra se estendeu para São Paulo, no bairro do Brás. Casas viraram templos. Reuniões simples se enchiam do poder de Deus. Não havia microfones, nem palcos, nem holofotes. Mas havia oração, lágrimas, louvor e milagres. A congregação cristã no Brasil nasceu assim, sem querer ser uma igreja, sem nome, sem placa, apenas como um grupo de irmãos que criam, oravam e se ajudavam. Anciãos, diáconos, cooperadores e músicos,
todos voluntários. Ninguém recebia salário, ninguém cobrava dízimo. Tudo era feito por fé e amor. Em 1927, representantes de várias partes do mundo reuniram-se em Niagara Falls, nos Estados Unidos. Foi ali que nasceram os 12 artigos de fé, que sustentam a doutrina da congregação até hoje. E foi também ali que a obra começou a se organizar, sem perder sua essência. A direção do Espírito Santo. Hoje, mais de 100 anos depois, a Congregação Cristã no Brasil está presente em todos os estados brasileiros e em mais de 80 países. São milhões de fiéis que vivem uma fé simples, humilde, porém poderosa. Essa é a história da Congregação Cristã no Brasil. Uma história que começou com um joelho dobrado e que ainda está sendo escrita. Se você tiver cometido algum, porque eles entendem que o pecado é o adultério, é só questões relacionadas... Morais, assim, imoralidade sexual, imoralidade por exemplo. sexual e etc. Se você cometeu algum desses pecados, também fica nas águas do batismo. O pecado fica na água. Fica na água. E quando você sai da água, você então é uma nova criatura. E daí em diante você não pode mais pecar. O que é o pecado? É imoralidade sexual. Basicamente, está centrado nisso. Transar fora do casamento, não sei o que lá, você sempre está salvo. Então, você é normal. Por exemplo, eu mesmo já presenciei pessoas que oraram, Senhor, perdoa os nossos pecados, e a pessoa que estava presidindo o culto falou, não fale isso. Pecado é isso, isso, isso. Nós não temos pecados, nós temos fraquezas, mas não pecados. Irmãos, vocês observaram aí, eu não fui até o final não, porque eles falaram mais coisas. Mas vocês observaram tanto o Kleber, que se diz ser ainda da congregação, né? Ele é um irmão, membro da congregação, mas com pensamento de estudo, teologia. E nós sabemos que o estudo e a teologia, né? Dentro da igreja vai dar confronto, sim. Sempre, como eles disseram aí, sempre vai ter uma crítica para fazer, né? Sempre vai estar ali a teologia junto com a crítica das igrejas, né? E a congregação aí foi foco, está sendo foco ultimamente. Mas nós abordamos aqui o assunto e eles aqui falam estão criticando a congregação pelo fato de no batismo nós sepultar os nossos pecados e após sair do batismo nós não poder pecar sexualmente. Erros, nós temos pecados que nós chamamos de erros, né? Isso daí a gente até considera como um pecado, mas um pecado, não vamos dizer que existe pecado pequeno e grande. Pecado é um só que tão grave quanto se a pessoa permanecer naquele pecado, vai levar ele para o inferno, né? Ele vai deixar de ir para o céu. E esse pecado sexual, irmãos, eles falam com jeito que não é criminalizando, mas aí falando que a congregação está agindo errado, então, né? Se batizar na congregação, que a congregação exige que não peque, né? Não adultere, né? Então, após o batismo, eles estão criticando a congregação de condenar, de falar, pecou, né? Já era. Mas, irmãos, veja bem, o pecado Deus perdoa. Mas a congregação está pela Bíblia, irmãos. A congregação está pela Bíblia. O que adianta a teologia estudar esses pontos que ele falou? Eles falaram até bonito, né, que muitos nem entendem. Por isso que eu não prossegui, né, que é tanto termos que eles usam, mas o essencial dessas lives, desses podcasts, de anunciar o evangelho e dizer que Cristo salva, eles não fazem, irmão. Olha, eu tenho aqui um vídeo de uma irmã, uma ex-organista, parece. O que ela vai falar? Perguntaram para ela sobre a congregação. Ela vai falar o que você deve fazer quando ir na congregação. Que muitos vão e ficam olhando aqueles que erram. E dizendo bem assim, mas
tem muita coisa errada, né? Na congregação. Olha só o que você deve fazer, irmãos. Preste atenção. A CCB é uma seita que exclui as pessoas quando se erra. Só eles têm céu. Não indico para ninguém. Respeito muito a sua opinião, respeito de verdade. Realmente a doutrina da congregação cristã é uma das mais rigorosas que existe. Eu acredito que a congregação Assembleia também tem doutrinas bem semelhantes. Mas é aquilo que eu digo, gente. A gente não tem que ir lá pelos irmãos ou pelo que acham, ou se eles excluem, não. Porque eles não têm o poder de te dar salvação. Não importa a religião que você vá, qual que é a casa. Vá por Deus, vá para buscar a Deus. Não vá buscar a aprovação do ser humano. Porque ele não pode salvar sua alma. Irmão, o que essa moça disse é realmente isso que nós pregamos. Às vezes a gente vê esse grupo de teólogos fazendo esses podcasts, colocando o nome congregação em evidência, né, irmãos? E falando sobre o estudo, falando sobre o que a congregação deixa, as lacunas, né? Que diz eles que faltam para a igreja, a congregação, deixar de ser seita. Irmãos, eles classificam a congregação como seita na parte da ciência, na parte do estudo. Mas o dia que esses teólogos perceber em que a congregação é além disso que estão falando, que a congregação tem uma parte espiritual, em que a leitura, a ciência são barradas, irmãos. Irmãos, a excelência da obra de Deus na congregação não tem comparação, irmãos. A gente ouve esses teólogos debatendo, dando opinião, tentando passar para o público uma igreja, no pensamento deles, uma igreja ciência, uma igreja estudo, né? Isso tudo que essa moça disse, se você for para qualquer igreja, independente de congregação, qualquer igreja que vocês for, e for baseado no erro de um, no erro do outro, vamos, como eles estão achando um erro aí, né? De leitura, que o povo não lê, que o povo não faz, que a igreja não exerce, né, irmãos? Irmãos, vão ficar pela leitura, irmãos. Esses teólogos aí, quando Cristo vier em nuvens em glória, os livros na mão deles vão pesar. Que o evangelho é simples. O povo de Deus na congregação é um povo simples. Não precisa de muita coisa para herdar o céu. Precisa sim ser obediente à palavra de Deus, andar conforme a Bíblia diz. Se a Bíblia diz não adultera, é não adultera. Se acontecer de você cometer esse erro, corra aos pés de Deus e implore perdão entre você e Deus. Não tem essa deles criticar a congregação porque a congregação diz que se batizou, enterrou ali o velho homem, os pecados, e dali uma nova criatura. Como você pode ser uma nova criatura pecando? E eles, né? Eles abominam a congregação por esse motivo, que a congregação julga, né? Como eles disseram aí, que a congregação fez muita gente ficar machucado. Mas não é, as próprias pessoas que não andam na lei de Cristo, que não andam mediante, né, a palavra de Deus, começaram a se machucar sozinho. Agora sai da igreja, alguém é culpado. Né, irmãos? Faça que nem essa moça disse. O seu foco é Jesus, o seu foco é Deus. Então vá buscar. Errou, pecou, vai aos pés de quem? De Deus. O evangelho é simples, é puro. O que vocês acham, irmãos? Deixa aí seus comentários. Vamos comentar esse vídeo como outro, irmãos. Vamos dar resposta. A igreja, a congregação que está no Brasil é diferente pelo modo, né, dos mistérios de Deus recair sobre a igreja.
Deixa aí seus comentários. Deus abençoe grandemente a toda a nossa querida Irmandade. Fique com Deus.